queria com muita alegria saudar as pessoas que estão nos acompanhando neste momento de nossa conversa, reflexão, de contemplação sobre a bela vocação, que é a vocação ao sacerdócio. Eu estou trabalhando aqui na Diocese de Lorena. A Diocese de Lorena, ela abrange vários municípios, entre elas da Cachoeira Paulista. Temos toda a riqueza do carisma da comunidade Canção Nova. Meu nome é Dom João Inácio Miller, eu sou natural do Rio Grande do Sul e estou tendo esta graça da parte de Deus de poder trabalhar nessa diocese. E neste mês vocacional, que é o mês de agosto, nós como igreja buscamos conversar, refletir, recordar de novo toda a riqueza que Deus reservou para esse chamado bonito, que é o chamado que Ele concede a alguns jovens, rapazes, para a vida presbiteral, para serem padres dentro da nossa igreja. Aí uma pergunta que talvez os jovens se fazem, nós poderíamos nos fazer: o que a igreja espera, por exemplo, de um rapaz que está no seminário, que se dispõe a fazer a caminhada seminarística em vista da ordenação sacerdotal? Ou ainda, talvez alguém podia pensar assim: o que um bispo espera, o que no meu caso, o que eu concretamente espero? Então talvez eu não vou buscar, ou não vou ter assim um intento de responder exatamente as questões, mas eu creio que nós poderíamos juntos refletir um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria assim de colocar em luz aquilo que nos brota do Evangelho. É muito bonito quando nós lemos, por exemplo, Mateus, o capítulo 3, versículos 13 e 14, quando nós temos a figura de Jesus, nosso Senhor, que Ele está no alto da montanha, Ele está em oração com o Pai, em diálogo com o Pai. O que Jesus conversa, o que é que Ele está dialogando com o Pai? Então, nosso Senhor, Ele está levando para o Pai, na oração dele, a realidade do dia a dia que Ele está encontrando, ou seja, o serviço dele no reino, do dia a dia das pessoas, das cidades, a conversa com aqueles poucos discípulos que Ele começa a ter. Nosso Senhor desce da montanha, aí o que faz? Ele encontra muitos jovens. Ele chama alguns, Ele os chama pelo nome. Eles temos Pedro, temos Tiago, temos André, temos João, que depois vai se formar o grupo dos 12. Com este chamamento, nós podemos tranquilamente entender que nosso Senhor foi até a montanha, se colocou profundamente em oração, e Ele conversou com o Pai, e Ele rezou da profundeza do Pai cada um destes jovens, cada um desses apóstolos, grandes evangelizadores. Ele os rezou, Ele apresentou a realidade para o Pai, e o Pai, em diálogo com Ele, os dois foram como que discernindo na força do Espírito Santo quem seriam aqueles que iriam responder ao apelo, à necessidade missionária, evangelizadora de Jesus. E Jesus chama eles, e chama eles para quê? O texto é muito nítido, é muito claro. O texto coloca assim: Jesus chamou aqueles que Ele quis, aqueles que estavam no coração dele, aqueles como que entraram no coração dele, ou aqueles que criaram clarividência no coração dele através da oração de Jesus com o Pai. Ele os chamou para se aproximar dele, para ficar com ele, ou seja, para privar com Jesus, para ter vida comum com Jesus. Eles foram vendo o que Jesus fazia no dia a dia, eles podiam olhar Jesus as 24 horas por dia, eles viam ele dormir, viam ele contar histórias, viam ele lidar com as pessoas, fazer milagres, estavam na proximidade de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor nada negou da revelação a estes poucos jovens que Ele estava convidando. Eles privaram com o Nosso Senhor, foram os íntimos do Nosso Senhor. Depois o texto continua: Ele os constituiu, Ele como que deu a força da missão para eles poderem ir em nome dEle. Eles não foram na força deles só, mas Nosso Senhor os abençoou, como que os ungiu, os preparou, e eles foram enviados para em nome dEle levar a palavra. A palavra que eles estavam levando em nome do Senhor, eles receberam na força do envio. Assim como o Pai tinha enviado Jesus para estar nesse mundo, Jesus foi sempre no impulso do Pai para falar as coisas do Pai. Assim, esses enviados, esses discípulos, esses jovens, Pedro, Tiago, João, eles foram lançados, empurrados, dinamizados, conduzidos por Nosso Senhor na missão, para serem auxiliares da mesma missão que Nosso Senhor tinha recebido do Pai. Então eu creio que um primeiro ponto importantíssimo que um jovem, especialmente quem já está no seminário, deve considerar, que ele foi rezado por Jesus na oração íntima com o Pai. Isto vale ainda hoje. Todos os vocacionados, eles são rezados por Jesus do Pai, como que se Jesus os reza da profundeza do Pai.
Eu também creio que os que estão hoje no seminário, o que a igreja espera deles, o que o reino espera deles, que eles aproveitem esse período no seminário. O seminário é um espaço muito privilegiado de convivência, onde vários jovens podem conviver. Todo bispo coloca sempre a serviço desses jovens, além dos professores, e coloca formadores que os acompanham. Os jovens devem procurar serem acompanhados de uma orientação espiritual para que eles façam o discernimento. Realmente Deus me chamou para esse jeito de vida? Sim. Mas qual é o meu específico dentro da vida de padre? Que padre eu sou chamado a ser? Nós temos o Pedro não foi igual a João não é igual a Tiago não é igual a Judas Iscariotes, Tiago foi muito diferente que Bartolomeu, que Mateus. Então cada discípulo, cada apóstolo teve uma missão, um jeito especial. Então a função do seminário, dos chamados a serem presbíteros, eles devem se colocar diante do Espírito Santo e eles devem se perguntar: quais são as qualidades, os dons que Deus me concedeu? Porque estas qualidades Deus quer que depois o padre desenvolva este brilho, esta luz, este tom ele deve ter na sua missão. A igreja não pode querer e não quer que todos os padres sejam iguais. Cada padre tem a sua missão específica, dentro de um carisma a mesma coisa, mas cada um tem o seu jeito de poder viver o seu sacerdócio. Então, acima de tudo, que os nossos seminaristas aproveitem ao máximo esse momento privilegiado de poder estar no seminário. E eu também, como que terminando, eu lançaria o seguinte desafio para tantos jovens que com certeza nos acompanham. E aí eu falaria não só para os meninos, mas também para as meninas. E de repente já temos assim moços e moças com mais de 20 anos. Se você ainda não conseguiu discernir bem a sua vocação, pense um pouquinho em tantas regiões missionárias que nós temos onde faltam padres. Toda a região amazônica, nós temos toda a região do Nordeste. Como nós temos carência nesse mundo de Deus, pessoas, comunidades, famílias esperando um pastor, esperando a chegada de um missionário, de um evangelizador. Então talvez Deus, através desta conversa, desta fala, Deus esteja interpelando você. Então, se você se sente chamado para poder ser um sacerdote, um irmão, uma irmã ou um leigo consagrado, não deve deixar quieto esse seu desejo, esse seu impulso interior. Fale com seu pároco, fale com alguma pessoa que possa orientar você, porque pode ser que você é mais uma pessoa que Jesus tem rezado da profundeza do Pai, ou esteja rezando da profundeza do Pai. Então, da minha parte, para todos que nos acompanham, eu desejo a presença do Espírito, a presença de discernimento, e da minha parte, tanto quanto posso, a minha oração por vocês e a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.